É impossível, quem deu nota baixa com certeza deve ter esbarrado o dedo. Nota 2,5, Faela. Como ousa, Faela? Decadência da série. Ou eu que estou chato mesmo? Eu conto ou vocês contam? Vou fingir que a autora não lançou esse quarto livro e vou viver de agora em diante em constante negação. Vou falar que é uma saga que não tem desfecho, porque pra mim é preferível a dor de uma saga incrível, inacabada, do que essa merda. Não sabe brincar, não desce pro play. Hoje eu vou tentar lidar com opiniões adversas de livros favoritos que eu li em 2021. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e esse é aquele famoso vídeo de reação às resenhas negativas de livros favoritos. Eu já fiz um vídeo desse antes, mas com relação aos livros da Roda do Tempo, vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ir lá conferir. E esse é oficialmente então meu segundo vídeo, assim, nesse estilo. Me contem aqui se vocês gostam e aí eu trago mais vezes, então, pra gente brincar junto. E pra esse vídeo, então, eu selecionei algumas das minhas leituras favoritas do ano passado. Não teve um grande critério, eu simplesmente abri meu Scooby, dei uma olhadinha nas minhas leituras favoritas do ano passado e acho que seria interessante ver ali algum outro ponto, alguma outra opinião sobre esses livros. Alguns são extremamente queridinhos, são quase unânimes. Se eu achar assim resenhas negativas, vai ser um pouco surpreendente e até curioso, por isso até que eu selecionei. Então acho que vai ser bem legal. E assim, gente, eu já adianto que eu sou canceriana, sou aí uma pessoa um pouquinho persuasiva. Então, além de reagir, né, e lidar com essas resenhas negativas, eu vou tentar refutar elas. Claro, se eu achar que a pessoa tem razão, eu vou dar toda a razão a ela, mas se eu não concordar, eu vou tentar refutar aí e mostrar a minha visão sobre esses livros, porque como são os meus favoritos, eu quero muito que vocês leiam eles, certo? Eu separei então pra gente reagir o livro... Que livro que é esse aqui mesmo? As Crônicas das Sombras. Eu sei que é Sombras e às vezes eu sei que é Crônicas, mas às vezes eu esqueço os dois juntos. Mas é um livro que eu super panfleto aqui pra vocês. É cabeça fraca mesmo. Gótico mexicano. Arlindo, os registros estelares de uma notável odisseia espacial e, por último, a tempestade de ecos. Então, esses são 5 livros que eu vou reagir. Bora lá! Bom, gente, então estamos aqui no meu Scooby. Eu esqueci de falar pra vocês, mas as resenhas que eu vou ver vão ser só no Scooby. E eu vou começar então na ordem que eu vi, que eu falei pra vocês, com As Crônicas das Sombras. Vamos lá, esse é um livro, eu panfleto sempre quando eu posso. É um livro que me surpreendeu muito, que eu adorei e infelizmente eu não vejo as pessoas falando muito sobre, né? E tá aqui 4.2, é uma nota ótima. Olha aqui, ó. Uma pérola entre os livros, super concordo com a Sofia. Ó, uma surpresa, é isso, gente. Nota 11. Ai, gente, vamos ver aqui. Ó, então chegamos a uma resenha 3 estrelas. Eu vou considerar a partir de 3 estrelas, porque geralmente quando a gente dá 3 estrelas, é um livro ok, é um livro bom, mas que tem algumas coisinhas ali que a gente não gostou tanto. Tem algo de negativo, sim, pra pontuar, tá? Então, eu vou ler a partir de 3 estrelas, tá? E como também eu separei 5 livros, né? São bastante livros. Eu vou pegar, então, umas 3 resenhas de cada livro, pra esse vídeo não ficar, assim, completamente longo. Mais ou menos, né? Como eu falei pra vocês. 3 estrelas, mais ou menos. Esse foi um livro que tive dificuldade pra me envolver. O começo é muito chato. E confuso. Teve horas em que pensei seriamente em abandonar o livro. Lá pra metade começou a ficar bem legal. O plot é bem instigante e enfim consegui engatar na leitura. Todo o fundo histórico é bem legal, sim, é muito legal. Mas o que me chamou a atenção foi toda essa questão dos fantasmas. Quando chegou na parte do médico, eu me vi bem envolvida e curiosa. Porém, como nem tudo são flores, kkk. Logo, a leitura voltou a ficar bem chata e tediosa. Acho que o tipo de escrita da autora não é pra mim. E a protagonista não é lá muito carismática. Tive uma relação de amor e ódio com esse livro, hahaha. Tinha horas em que eu me entediava e horas que me envolvia. O final não foi nada surpreendente, mas foi coeso em relação a tudo o que aconteceu. Até que eu gostei, mas não acho que leria novamente.
É um livro mais ou menos, com seus altos e baixos. Gostei, mas não gostei. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que a questão, então, da Ru com o livro foi mesmo a escrita. Acho que ela não se envolveu mesmo com a escrita da autora, porque eu achei o livro super envolvente do início ao fim. Principalmente do início, porque tem muito mistério, você não entende a questão dos fantasmas. E eu tô falando do livro pra vocês sem nem dar um contexto, né? Esse livro, eu fiz a resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês conhecerem. Mas é um livro que envolve fantasmas e necromancia. A gente começa acompanhando a Makepeace, que é uma jovem ali de 10 anos. E ela herdou, então, esse dom de ter que lidar com fantasmas invasores, sabe? Os fantasmas meio que buscam se alojar na cabeça dela. É como se eles buscassem um hospedeiro, sabe? E ela desde pequena não sabe lidar com isso porque não tem ninguém ao redor dela que também tem esse dom, né? A mãe dela tenta ajudar, mas infelizmente ela meio que acaba piorando as coisas e isso acaba tendo consequências, né? E o legal é que essa história, tudo que você imagina pra ela acaba não acontecendo, sabe? Quando você pensa que ela vai pra um caminho, ela vai pra outro. E foi realmente uma surpresa. Uma história, assim, bem diferente do que eu tô acostumada a ler, né? Então, eu acho que o problema da Ru foi mesmo a escrita da autora, porque eu discordo, sabe? Eu acho que o começo é muito legal e muito envolvente. A própria Makepeace, ela é uma criancinha, assim, que cresceu em meio a muitos perrengues. Ela é uma garota muito prática, mas como a gente começa a acompanhar ela desde cedo, a gente entende, sabe? Eu concordo que ela não é muito apelativa, sabe? Mas ela é muito prática, ela é muito inteligente, então ela me pegou por esse lado, sabe? Falei que eu era um pouquinho persuasiva e ao invés de reagir às resenhas, eu tô aqui panfletando o livro pra vocês, né? Então, bora ver se tem mais resenha negativa. Achamos mais uma aqui. Demorei muito para conseguir me prender ao livro. Os capítulos são muito longos e a história de início é confusa e enrolada. Sim, ela é um pouquinho confusa, justamente por causa desse mistério que eu falei. E, gente, é começo de livro, né? Acho que a confusão é sempre bem-vinda e é sempre natural. Quando dei uma animada para ler, a história já estava acabando. E o final não é, nossa, que coisa surpreendente, fez valer as mais de 280 páginas que passei esperando algo me prender. Amada! Fora isso, a protagonista que me cativou de início me deixou meio meh no fim, porque as atitudes que ela tomava me dava muita vontade de entrar no livro e perguntar se era burra, porque, meu Deus, como assim? Pasmem, o melhor personagem da história consegue ser um urso, mas isso é legal. Terminei pela força do ódio de não desistir. Mica do céu! Gente do céu! Olha, eu não acho, mas eu já deixei clara qual que é a minha posição pra vocês. Eu acho que a parte do urso é bem bacana, tá? Mas eu não acho que ele seja o melhor personagem da história. E eu fiquei chocada, gente. E acho que a questão da personagem começar bem, depois ela se tornar um pouco meh, é que você entende, sabe? São muitas batalhas perdidas e muitas coisas que acontecem com a personagem. Aos pouquinhos ela meio que vai perdendo o brilho, sabe? Nos olhos, mas depois ela dá a volta por cima, tá? Só falo isso pra vocês. Mas, enfim, achei a resenha da Mica engraçada. Olha, mais uma 3 estrelas. Talvez não foi o que eu realmente pensava. Eu esperava que iria ter algum tipo de romance entre Makepeace e o outro personagem, mas não aconteceu. O final se desenrolou de uma maneira muito simples para toda a dificuldade que o livro teve de construir. Esperava mais. Realmente, o final foi extremamente simples. E eu valorizo as coisas simples, gente, sério, porque é tanta coisa que acontece que você fica imaginando como que a autora vai resolver isso. E ela... É tanta simplicidade, sabe, que acontece e soa natural, sabe, te convence de que aquilo realmente poderia acontecer. Então, eu curti muito o final e às vezes vocês super me perguntam, esse não é um livro com romance, tá? Às vezes eu ficava meio temerosa pela personagem, o que poderia acontecer, será que ela ia se envolver com alguém? Mas não tem, tá bom? E até porque ela é uma personagem mais novinha, depois tem a fase dela adolescente, mas, gente, tanta coisa acontece na vida dela que realmente não tem ali muito espaço pro romance, né? Então, é isso. Bora pro próximo, então. Aqui, gente, o próximo é gótico mexicano. Eu acho que esse aqui vão ter mais resenhas, né, de diferentes, de opiniões diferentes.
Ó, 4.0. Até porque esse é um livro que chegou com bastante hype aqui, né? Diferente de As Crônicas das Sombras. E muita gente leu. E quando um livro chega aqui com bastante hype, as pessoas criam muita expectativa, né? Então, a probabilidade delas de se decepcionarem é maior, tá? E logo de cara a gente tem aqui 2 estrelas. Vamos ver. Por que que a Naliette deu 2 estrelas para Gótico Mexicano? Completamente fora dos eixos. A edição do livro é maravilhosa. As ilustrações são lindas, a capa deslumbrante. A escrita do autor também não fica muito atrás. Porém, a criação de personagens rasos e a falta de desenvolvimento dos mesmos é uma coisa que deixa a desejar na obra. Catalina não foi bem desenvolvida, deixada praticamente como uma inválida durante grande parte do livro. Noemi possui uma personalidade cativante, porém nada é realmente desenvolvido e amadurecido. Na maior parte do tempo, a vi como uma garota mimada que não sabe respeitar as pessoas em sua própria residência. A leitura só se torna realmente prazerosa na página 200 pra frente, nada que realmente me cative e me atraia. Amada. Então, assim, gente, eu concordo em parte com a Naliette. Eu acho que realmente, assim, o livro é lindo, aquelas. E a escrita também é bem legal. A questão do desenvolvimento de personagens, ela tem um pouco de razão, porque eu senti também essa falta de alguns personagens serem desenvolvidos. A história tem um grande foco na Noemi, a gente acompanha tudo através do ponto de vista dela, e ela é a grande personagem dessa história e é a personagem mais desenvolvida, né? E assim, a primeira pessoa que eu vejo falar mal da Noemi, porque ela é sim mimada, mas ela é uma personagem muito cativante, sabe? Ela é uma mulher super à frente do seu tempo e ela vai como uma heroína em busca de salvar a prima ali que tá passando por umas condições meio misteriosas aqui nesse livro. Tem também resenha dele, gente, eu vou deixar aqui nos cards também pra vocês. Então eu acho que, apesar de concordar com ela, sim, os personagens secundários poderiam ser mais desenvolvidos, eu acho que não foi algo que me incomodou tanto, sabe? Bora lá então caçar mais resenhas. Embarque Literário, 3 estrelas. Vamos ver o que ela achou. Um dos livros que mais demorei pra finalizar. Engraçado, eu acho que eu li esse livro em menos de uma semana. Foi, tipo, muito rápido. Sabe quando a gente começa um livro e super se envolve, mas do nada o livro não te prende mais e nem chama a atenção? Então, aconteceu com esse. Mesmo lendo com a mente totalmente aberta, achei uma viagem. Comecei a leitura sem saber o que esperar e terminei meio decepcionada. A princípio, parece bem interessante. Uma jovem que precisa ir visitar a prima depois de um pedido de socorro enviado por uma carta. Ao chegar lá, nananana, né? Sinopse do livro. Como falei, até então parece ser uma boa proposta, mas pra mim não rolou muito. Achei bem enrolado o desenrolar. Nossa, isso é quase um trava-língua. E quando finalmente resolveram explicar alguma coisa do que estava acontecendo ali, não fez muito sentido pra mim. Uma loucura que envolve coisas bem sinistras. Mas o meu problema maior com a leitura foi o tanto que achei arrastada e nas últimas 80 páginas tudo se desenvolve sem muito sentido e explicação. Pra mim, né? Mas consegui finalizar, então valeu a pena. Vamos refutar, então, a Senhorita Embarque Literário. Ela falou que as coisas não fizeram muito sentido pra ela, né? E eu vou refutar porque uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, né, que é um terror meio gótico, até meio horror, é que esse livro, ele fala sobre medos reais, sabe? Existem algumas coisas que acontecem lá que você realmente imagina que poderia acontecer, sabe? Principalmente porque envolve questão de preconceito, questão de racismo, questão de eugenia. Então acontecem algumas coisas muito sinistras e que fazem completo sentido com tudo que a gente vê acontecendo nos dias atuais, sabe? E sim, gente, é um negócio assim absurdo de sinistro, como ela falou aqui, mas o mais sinistro e o mais aterrorizante é a gente imaginar que as coisas ali poderiam realmente acontecer. Lógico, tem a parte sobrenatural à parte, que, gente, qualquer livro de terror tem essa parte mais sobrenatural, assim, envolvendo, mas essa questão de fazer ou não sentido, eu achei que fez muito sentido essa história
E a autora, assim, arrasou nisso. E é por isso que eu gosto tanto dele, assim. Quando a gente fala de terrores reais, assim, o livro acaba mexendo mais comigo. Aqui, 2 estrelas da senhorita Pamela. Apesar da capa e da edição serem lindíssimas, eu não gostei dessa leitura. Achei um livro fraco, de leitura não fluida. Insisti por muita gente gostar desse livro, mas não fez meu tipo. Que pena, Pamela. Gostei sim da protagonista, do pouco romance que trouxe esse livro, porém não gostei da história principal. Achei fraca, sem informações concretas e um pouco sem pé nem cabeça. Acho que muitos assuntos foram só jogados e não comentados ao longo do livro. Não recomendo a leitura, porém essa é a minha opinião. Fiquei decepcionada. Que pena que a Pamela ficou decepcionada, mas só assim, como a gente já falou então sobre fazer ou não sentido, ela falou que ela achou o livro fraco e de não fluido. Eu discordo, eu acho que ele não é um livro fraco, muito pelo contrário, só de trazer as pautas que ele traz, sabe? Agrega muito. E outra questão muito interessante é que a autora e também a história se passa no México, sabe? Apesar, assim, de grande parte da história se passar num meio que um castelo vitoriano e tal, a gente sente, sim, a atmosfera mexicana e não é algo estereotipado, como às vezes a gente vê outras pessoas representarem, sabe? E não fluida, novamente, eu li esse livro muito rápido e acho que ele é muito envolvente e eu tenho certeza que eu só li esse livro em tantos dias porque eu não pude ficar acordada e virar a noite lendo, senão eu teria lido ele ainda mais rápido. A verdade é que eu não sei lidar com opiniões adversas, né, gente? Tudo eu quero refutar. O que vocês estão achando? Conta aqui nos comentários. Me conta se vocês já leram algum desses livros também, se vocês concordam, se vocês discordam. E aqui, então, nós vamos para Arlindo. Esse é um dos livros que eu falei pra vocês que vai ser muito chocante, sabe? Se eu ver alguma opinião negativa dele, porque é quase unânime, todo mundo ama. Mas vamos ver, né, gente? Inclusive, assim, HQ nacional, fofíssima. Super recomendo pra vocês. E vamos caçar. Então, eu acho que vai ser difícil. Já na segunda página, fiquei surpresa. Nota 2,5, Faela. Como ousa, Faela? Nota 2,5. Não me leve a mal. Vou te levar a mal, sim, Faela. A leitura foi super rápida, só que no contexto da história foi muito raso. Não me apeguei aos personagens, mas admiro a representatividade da comunidade LGBT e vários outros assuntos com os tabus dos anos 2000. Achei fofo, mas não teria o livro na estante, mesmo que eu não tenha dado 5 estrelas, leia. Às vezes você pode amar mais do que eu. E assim, eu só discordo, eu acho que não foi raso, eu super me apeguei a todos os personagens e eu achei todas as pautas ali que eles colocaram incrível. E eu acho que tem vlog de leitura e eu dando a minha opinião sobre esse livro. Se tiver, eu coloco aqui nos cards. Eu tenho quase certeza que tem sim, gente. Achei um 3 estrelas aqui da Steph. Então vamos lá. Eu não tô errado em existir. Arlindo é uma gracinha de quadrinho, conta a história de um menino gay não assumido que mora numa cidade do interior e convive com homofobia diariamente. Apesar disso, é uma leitura quase leve, sem nunca deixar de ser importante e passar uma mensagem de amor próprio, tolerância e aceitação. Gostei bastante da ilustração, do uso de poucas cores e da máxima estilização e expressividade. Também gostei da resolução do relacionamento entre duas das personagens secundárias, foi bastante realista. Meu problema foi com o final, que é bastante corrido e parece conveniente demais para que se encaixasse nas 200 páginas do quadrinho, além de alguns problemas narrativos de construção de clímax. Mas fica a indicação dessa história bem fofa e muitíssimo relevante para ser discutida em sala de aula. Ah, gente, que fofa! Eu não achei que foi uma resenha negativa, não. Steph, que coração gelado, vamos aumentar essa notinha. E assim, eu não lembro muito do final, mas eu lembro que eu não tive nenhuma crítica, eu amei do início ao fim e não tive problemas com os finais. Acho que a gente torce tanto pros personagens, assim, que quando as coisas começam a dar certo, assim, a gente só quer que as coisas deem certo logo. Mas, claro, isso não é justificativa. E ela fala um pouquinho sobre a estrutura ali narrativa, mas eu não tive problema, né? Vamos aumentar essa nota, Steph. Bom, gente, eu cheguei na página 35 e aqui
eu encerro a minha busca por uma resenha negativa de Arlindo. É impossível, quem deu nota baixa com certeza deve ter esbarrado o dedo e dado uma nota baixinha ali sem querer, tá? Então a gente chega à conclusão de que Arlindo é uma aclamação, uma fofura, e eu super recomendo. É uma leitura indispensável se você é uma criança, então, que cresceu nos anos 90, nos anos 2000, com certeza vai ter inúmeras coisas que você vai se identificar. E é uma leitura que traz muito coração quentinho, tá? Então, bora para o próximo livro, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã buscando resenhas negativas de Arlindo. O próximo livro, então, Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, que é o livro 3 da série Wafers. É a minha série favorita de ficção científica. Então, assim, eu espero que seja vibe Arlindo, gente. Eu não consigo imaginar alguém dando nota baixa para esse livro, tá? Meu Deus do céu. Nicole já me deu um tapão na cara. É logo a primeira resenha é negativa. Negativa entre aspas, né? 3 estrelas. Vamos ver o que a Nicole achou. Livro tranquilo e gostosinho de ler. Acho esse livro perfeito para quem quer uma leitura fácil e tranquila. Recomendo ler ele antes de dormir, pois toda a história e escrita da autora passa uma sensação de tranquilidade, não sei explicar. O mais bonito desse livro, para mim, foi o comparativo que pude fazer com a vida no futuro e a vida agora. Também a cultura dos exodosianos é muito interessante. Nicole, vamos aumentar essa nota. Gente, não é resenha negativa, ela não coloca nada de negativo aqui. E é realmente, assim, um livro que eu lia toda noite, eu ia dormir, assim, ou chorando de alegria, ou chorando mesmo, porque a história tinha me tocado muito. Mas, enfim, ai, meu Deus. Juan Lip, o que me aguarda da sua resenha? Decadência da série, ou eu que estou chato mesmo? Eu conto ou vocês contam? Quando falaram para a Beck Chambers que era boa no relacionamento dos personagens, acho que ela levou a sério demais. Houve uma quebra de expectativa enorme. Esperava por uma odisseia espacial e recebi uma história intimista numa frota exodoniana. Poderia ser uma ótima experiência com personagens cativantes e bem desenvolvidos? Podia, mas não foi. O enredo é muito chato. Não me importei com os dramas. Gente do céu, que coração de pedra. E a vivência de ninguém. E tirando o problema desses indivíduos, eu não me importei. O livro não tem mais nada a desenvolver. A escrita é ótima para um YA. E o universo é muito bem construído, mas não, chega. A série foi de 5 para 2 estrelas. Eu tô chocada. Gente, Juan Lip está morto por dentro. Porque a pessoa, gente, pra não se importar com... Gente, é realmente uma história muito intimista, sabe? A autora, ela foca muito na relação entre os personagens, sabe? Na empatia entre eles, no relacionamento. Tudo isso em meio a um cenário, sim, espacial. O universo dela é incrível. É um universo, assim, que você realmente consegue acreditar que ele é real, mas ele é o plano de fundo para ela trabalhar esses personagens. Enfim, Juan Lip, estou decepcionada com você. Livro é bem escrito, com capítulos curtos, porém esperava uma continuação dos personagens do primeiro livro. Que? Mas não foi. Foi extremamente focado nos humanos e assim os personagens não foram cativantes. A história foi bem choca. Não sei o que é isso. A única parte que me chamou mais atenção foi o enredo do Sawyer. Gatilho. E o que foi muito breve. A parte da Odisseia Espacial foi falar que os humanos saíram da Terra e agora está vagando o espaço, explorando novos planetas. Diferente das duas obras anteriores da Beck, que dei 5 estrelas, essa aqui não me conquistou. Então, geralmente, a Beck, ela não faz continuação de histórias, né? A gente vivencia um universo compartilhado e é muito legal porque, às vezes, a gente vê crossover de personagens, ou como acontece aqui, a gente vê a sobrinha, né, de um personagem do primeiro livro, mas não tem essa continuação, assim, sabe, de histórias e de personagens. Cada livro é uma história independente, embora eu recomende você ler na cronologia assim certinho, porque cada livro contribui muito para esse universo. E o legal de você chegar no terceiro livro é você compreender todas as referências, tanto do universo quanto com relação aos personagens, né?
Mas, enfim, gente, essas pessoas, não sei, elas estão indo ler um livro da Beck Chambers com expectativas erradas, sabe? Porque elas conhecem, elas sabem o que a Beck Chambers se dispõe a fazer, sabe? Melhor livro da trilogia, eu concordo, pra mim é meu livro favorito da trilogia. Bom, gente, cheguei ao fim, não temos mais resenhas negativas, que bom, né? Porque aquelas 2 resenhas ali valeram por 10, porque simplesmente assim acabaram comigo, eu não esperava de verdade. E acho que o problema está nas pessoas que estão lendo e não no livro, tá bom? Dito isso, não concordo com elas, tá bom, gente? Ufa, chegamos então ao nosso último livro, que é A Tempestade de Ecos, gente. E esse aqui vai ser a parte que mais interessante, porque eu sei que esse é um livro que dividiu muito as opiniões das pessoas. Eu até compreendo e talvez eu concorde com algumas delas, porque acho que eu vou entender quem não gostou. Eu acho, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, 3.8 e assim, gente, eu amei, eu dei 4.5 e favoritei. E eu achei que encerrou a série com chave de ouro. Mas vamos ver, gente, último livro. Ai, deixa eu me preparar. Atenção, esse livro não existe. Gente do céu. A escrita, o mundo, os personagens, foi amor à primeira vista. Novos do Inverno abriu pra mim um mundo que me deixou eufórica. Eu devorei esse livro em menos de 2 dias, assim como aconteceu com o segundo livro, que me conquistou logo de cara. Eu cheguei no terceiro livro no pique, mas ele foi um pouco arrastado que os 2 anteriores. Eu pensei, bem, nem tudo são flores. A autora começou a deixar implícito que altas descobertas iriam ser expostas e deixou várias teorias fermentando na minha cabecinha. O quarto livro. Não sei o que falar, meu Deus, que porra aconteceu nesse quarto? Eu terminei ele e até agora estou sem palavras. Eu me pergunto, a autora fumou? Ela estava bêbada? Quando que ela escreveu? Passou por uma experiência extracorpórea? E resolveu se basear em fundamentos que meros humanos como eu, apenas uma mortal, não tem capacidade de entender? Teorias mal explicadas que resultavam em mais perguntas do que respostas, pontas soltas em tudo quanto é canto e verossimilhança? Foi com Deus. Era verborragia filosófica que rodava e não ia a lugar nenhum. No começo pensei que eu era burra. No fim percebi que a autora que era maluca, gente. Ela esqueceu de desenvolver os personagens que já tinha e enfiou outros desnecessariamente, fazendo com que eles assumissem papéis com todo o peso da história. Saiu cuspindo fatos e ideias nada a ver e a gente simplesmente tinha que engolir tudo. E quanto mais isso acontecia, eu falava pra mim mesma, ela vai ter que explicar isso. No final ela vai dar sentido a tudo isso. Ela não é maluca. Bem, surprise, surprise. É tanta coisa errada e sem lógica nesse livro que simplesmente... Gente, eu tô até balançando assim minha perninha de nervoso. É tanta coisa errada e sem lógica nesse livro que simplesmente não consigo expressar o grau de descontentamento que estou sentindo. Eu estou extremamente, absurdamente, incrivelmente e todos os mente existentes decepcionada com o fim dessa saga. Vou fingir que eu não li essa merda. Vou fingir que a autora não lançou esse quarto livro e vou viver de agora em diante em constante negação. Vou falar que é uma saga que não tem desfecho, porque pra mim é preferível a dor de uma saga incrível, inacabada, do que essa merda de final que a autora escreveu. Vou dar 2 estrelas, uma de dó e a outra consideração aos livros anteriores. Gente... ela tá muito revoltada. E, tipo, ela deu 2 estrelas. Eu não imaginava que ela tava tão revoltada assim, né? Mas ela explicou os 2 estrelas, né? No final. Enfim, gente, como eu falei pra vocês, eu fui na onda da autora. Eu fui na maluquice dela, realmente. Esse último livro é muito maluquice e muita coisa mirabolante. Mas, pra mim, fez sentido porque a história, ela foi subindo cada vez mais de patamar, sabe? Foi coisa doida mesmo. Mas pra mim, eu achei que fez sim sentido. Eu entendo as pessoas não gostarem tanto, porque tem um personagem específico que é muito carismático e ele não teve tanta presença nesse livro. Então eu acho que as pessoas ficaram chateadas por causa dele. E também porque o final, ele é agridoce. O final dói, sabe? E eu também entendo que as pessoas queriam, assim, um final diferente, sabe? Mas eu gostei de tudo que tava ali. Vamos lá. Aqui, 4 estrelas. Achamos
Mais um 3 estrelas. Que surto, sério, que livro mais maluco. A autora se perdeu completamente. Não curti e a partir de hoje essa série virou uma trilogia pra mim. Mas até que ela foi boazinha, né? Ela deu 3 estrelas, então vai ver, ela deu 3 estrelas por consideração também. E é mais uma pessoa que não vai considerar esse último livro. E eu falei pra vocês que é muito doido, assim, essa disparidade, porque é muito, assim, 8 ou 80. Não é todo mundo que odiou, não é todo mundo, uns que acharam bom e outros que acharam mais ou menos. Uns amam e outros odeiam. Eu fico chocada. Eu até fico, às vezes, confusa se eu falo para as pessoas que se elas vão amar ou não, porque eu consigo entender o porquê que as pessoas não gostaram, sabe? E eu fico na torcida para vocês que lerem gostar como eu gostei. Foi bem difícil concluir essa leitura. O livro foi arrastado, com poucos diálogos, personagens dos outros livros quase não apareceram, teve o ponto de vista da Victoria, talvez seja um spoiler, mas acho que não, mas pra nada. Claro que foi super interessante o ponto de vista dela. Ele não teve nenhuma dinâmica com a história, teve sim, amada. Só para contar o que via. Você leu tudo? Os 2 primeiros livros da série eu sou completa apaixonada, mas este último deixou a desejar. Que pena, Ana. Olha, final perfeito. Vamos lá, gente, vamos encerrar com a Nessa. Não, vou encerrar com a El Fernanda, que deu 2 estrelas, mais revoltos ainda. Não quero mais falar desse livro. Tem uma resenha aqui dele que diz muito sobre a decepção que foi. Sério, amo a série da Passa Espelhos, mas queria o final que absolutamente não fosse esse. Tinha momentos que não entendi nada, as viagens da autora, mas na hora que comecei a entender, tava achando ótimo, 4 estrelas. Mas aquele final foi horrível. O problema com o final de Doce. Acabou com tudo. Me fez odiar e sair revoltada mandando mensagem pra minha amiga. Vou fingir que não li. Mas uma pessoa que vai desconsiderar o livro, né? E ela tá no direito dela. Enfim, gente, é sobre isso. Leiam e tenham suas próprias conclusões. Me contem aqui se vocês já concluíram essa série, o que vocês acharam. Eu super panfleto ela porque é uma série que eu amo de verdade. E felizmente eu não sou uma das pessoas revoltadas, porque o final super funcionou pra mim. Então assim, gente, é isso. Eu acho que eu me dei bem com essas reações, né? Acho que o que me deixou mais chocada foi ali com relação ao livro da Becky Chambers, porque assim, não tenho o que falar sobre aquelas resenhas que as pessoas, assim, nitidamente leram o livro de forma errada. Mas, enfim, me contem aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem grandinho. Eu vou tentar lapidar bastante ele, mas ele deu mais de 1 hora de gravação. Espero que vocês gostem, vamos conversar aqui nos comentários, me conta se vocês concordam com a minha opinião. Se vocês forem concordar com a opinião dessas pessoas, nem deixe comentário. Mentira, vamos engajar, então tá valendo. E me contem também se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!